Boa, vai lá, Paulo. Bom, vamos iniciar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos aqui que acompanham a gente. Eu sou o Paulo Vitor, sou o cofundador do ITQF. Em nome do ITQF, eu dou boas-vindas a todos. A gente vai iniciar aqui nossa mesa redonda de extraíveis e lixiviáveis. Nós trouxemos aqui os principais especialistas da área, esse time de profissionais que vai compor também o nosso curso de extraíveis e lixiviáveis integrado, um curso bem completo. E como vocês vão poder ver, cada profissional aqui tem expertise em uma área, isso que é muito interessante quando a gente pensa em fluxo analítico de extraíveis, né? Um fluxo muito integrado, envolve muitas frentes. Então, eu espero que seja uma manhã muito produtiva a todos. Vocês estão livres para enviar dúvidas, questionamentos, qualquer coisa que vocês precisem, mandem no chat que a gente vai observar. A gente fez um compilado de todas as perguntas que vocês enviaram para a gente nos nossos meios de comunicação e espelhamos aqui na tela. A ideia é fazer um bate-papo, que a gente possa explorar o tema, correr sobre todo o fluxo, né, e deixar bem dinâmica essa mesa aqui. Eu vou pedir para cada um aqui se apresentar para vocês poderem conhecê-los. Antes, eu vou poder me apresentar, vou aproveitar o momento aqui. Eu sou o Paulo Vitor, como eu disse. Eu trabalho com extraíveis e lixiviáveis, vão fazer uns 4 anos. Eu tenho mestrado direcionado à parte de análise elementar, uma parte complementar aí a todo o estudo de extraíveis, parte que vai se focar nos elementos inorgânicos. A gente vai poder falar sobre isso. E eu chamo a mesa aqui o Léo. Léo aqui, nosso especialista também de extraíveis, muito focado na parte orgânica, né, Léo? Se você puder falar sobre você e para o pessoal te conhecer. Eu sei que muitos te conhecem, mas é sempre bom. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia, Léo. Eu atuo na indústria farmacêutica já há quase 14 anos, sempre no desenvolvimento analítico. O início da minha carreira foi sempre focado em impurezas, né, produtos de degradação, método indicativo de estabilidade. E há uns 5, 6 anos eu já venho estudando sobre extraíveis e viáveis. E desde 2022 eu faço parte do time, né, como especialista na Brain Pharma, focado, né, em extraíveis e lixiviáveis. Então, a ideia hoje é compartilhar aí um pouco da experiência, da expertise que adquiriu aí nos últimos anos. Maravilha, eu sei que o Léo vai ter muito a acrescentar aí. Isso, eu tô bem contente com a presença dele e do Everson também. Vou abrir espaço aqui para o Everson também falar um pouco dele, o nosso tóxico. Isso aí. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer o convite de participar desse bate-papo aqui. Eu sou farmacêutico e toxicologista, fiz o doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, em toxicologia experimental, avaliando mecanismos de carcinogenicidade química, e concluí o doutorado em 2021, fiz essa transição para a indústria farmacêutica, e hoje eu tenho atuação aí nessa parte de avaliação de segurança de impurezas, incluindo extraíveis e lixiviáveis. E espero que seja uma conversa aí que a gente possa contribuir um pouquinho com tanto a parte toxicológica quanto a parte analítica, que vem de forma muito clara com a publicação aí do guia. É isso aí, com Maravilha, Everson. É isso que eu dizer que sua parte está integrada com quase todo o fluxo, né? O Everson, ele é um grande direcionador de decisões aí, tudo passa pelo Everson, né? Quando a gente pensa na parte técnica, regulatória, analítica, então é bem legal ter o Everson aqui na mesa. Prazer. Fernando Pugliese, meu sócio, cofundador aí, amigo, estamos aí integrando a mesa também. Bom, eu sou o Fernando Pugliese, prazer para quem não me conhece, sou cofundador do ITQF, tive o prazer de trabalhar com todos eles na Hypera, integrei também o time de extraíveis e lixiviáveis. Na área química eu estou quase há 20 anos, na área farmacêutica tem uns 10 que eu atuo, e estou muito feliz aqui de participar desse bate-papo com especialistas de gabarito aqui, incluindo meu sócio. Obrigado. E é isso, hoje eu atuo como coordenador de desenvolvimento analítico e é um prazer ter vocês aqui. Maravilha, pessoal.
Então, vou iniciar a mesa aqui propriamente, né? A gente colocou um subtítulo aqui do risco à tomada de decisão, integração de ciência, técnica e regulatório. Então, é um subtítulo bem amplo, né? A gente vai falar sobre todo esse tema e vai ver como ele pode ser complexo, eu digo, em suas características, né, de integridade, né, integrar com outras áreas nesse sentido. Então, eu vou, primeiramente, falar sobre uma primeira pergunta que veio a gente. A gente selecionou algumas perguntas para conseguir deixar mais dinâmico, né, compor nosso andamento aqui da mesa, abordando o tema todo. E a primeira pergunta, acho que é uma pergunta introdutória, né? Por isso que a gente colocou no início aqui. Para quem não está familiarizado, vocês podiam comentar brevemente o que são os estudos distraíveis e lixiviáveis e como esse tema surgiu. Se alguém quiser comentar, a gente vai comentar um pouco cada um, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, e assim, pode ser até uma coisa besta de falar, mas dá um boom na mente de quem está começando, extraíveis e lixiviáveis são impurezas em produtos farmacêuticos. São compostos que estão num produto e não era para estar ali, né? Não fazem parte da formulação, não fazem parte dos princípios ativos, não foram colocados intencionalmente. Então, são impurezas, assim como impurezas de síntese do IFA, impurezas de degradação, que nós já estamos mais acostumados, né? Solventes residuais, impurezas alimentares, e tem que ser controladas. Então, elas estão na mesma caixinha de todas essas classes de impurezas aí que eu comentei. A diferença é a fonte, né, dessas impurezas. São impurezas que vêm a partir do contato do material, aliás, da formulação ou do processo, né, com materiais de embalagem ou materiais do processo de fabricação. Então, não é algo que está relacionado com IFA, não é limitado pelos solventes residuais, né, é uma coisa talvez mais ampla, porque a gente tem que estudar os materiais, características dos materiais mais a fundo, né. E falando um pouquinho de história, como esse tema surgiu, né, se a gente for na literatura, talvez tenha começado lá na década de 60, 70, né, com os estudos de plastificantes, quando se começou a olhar para a toxicidade desses compostos, né, principalmente dos polímeros, no começo mais em dispositivos médicos e tal. Então, assim, a gente está falando de uma novidade de mais de 50 anos. Né? Sim. Eu gosto de brincar assim. Mas a forma moderna, o estopim para o jeito moderno, né, que a gente olha hoje para extrair lixiviáveis, é um caso clássico do Eprex, né, que é um medicamento para aumentar a formação de hemoglobina, né? Não querendo entrar muito na parte farmacêutica. Eritropoetina, né? Legal. Mas aí, a partir de uma mudança na formulação do produto, o pessoal começou a verificar aumento de uma aplasia, de uma doença, né? A aplasia dos eritrócitos. Então, e aí isso foi atribuído à incompatibilidade dessa nova formulação com um componente do material de embalagem, que era uma seringa pré-preenchida. E isso foi no início dos anos 2000. E de lá para cá, até hoje não sabe qual é a impureza, não foi caracterizado quem. Como é difícil, né? O responsável, né? Mas sabe-se que foi uma incompatibilidade com a borracha lá da seringa, né? Então foi aí que começou a surgir essa preocupação do jeito mais moderno. Então também, né? A gente tem mais de 20 anos aí que se fala disso. Sim. É interessante quando a gente pensa em extraíveis, até conversando, a gente pensa em potencial, né? E o lixiviáveis é o real, né? Acho que isso que direciona o nosso conhecimento do que representa cada um, né? E por que a gente faz. É um gerenciamento de risco, né? Isso é uma avaliação, né? Nossa primeira barreira aí é observar qual que é a potencialidade de risco para depois estimar o risco real, né? Então, a gente vê aqueles famosos diagramas de Venn, né? O lixiviáveis dentro do extraíveis, nem sempre acontece isso, né, Léo? Às vezes tem um halo muito grande, um halo muito pequeno, mas é nesse sentido aí.
Bem legal. E o que é legal também é separar, né? Que o extraível, ele está presente ali no seu material de embalagem, no seu sistema produtivo, né? Lixiviável é o que realmente migrou para sua formulação. Então, são dois estudos que se complementam, né? Extraível é o que está no material, né? O que a gente Exato. consegue retirar do material. É isso aí. É a parte potencial. E o lixiviável é o que, de fato, migra para o produto. Então, no fim do dia, a gente está preocupado com o lixiviável. É isso aí. A parte toxicológica tal vai ser avaliada em cima dos lixiviáveis. Mas para entender os lixiviáveis, a gente precisa entender a parte de extraíveis e a avaliação começa lá atrás. Por isso que o nome poderia ser impurezas lixiviáveis, mas já é carregado extraíveis junto. Sim. Justamente, né, já dá essa dica para a gente aí de como os estudos têm que ser conduzidos. Exato. Vamos seguir para a nossa segunda pergunta aqui. Eu acho que o Everson queria complementar. Você gostaria de complementar, Everson? Desculpa. Em termos toxicológicos, eu acho que o próprio exemplo que o Léo trouxe, eu acho que é interessante para a gente exemplificar o desafio que é você avaliar em termos toxicológicos a questão de extraíveis e lixiviáveis, né? Porque nesse exemplo da aplasia não foi caracterizado qual era a substância que estava associada a esse efeito. E isso mostra um desafio tanto analítico, que é você identificar esses compostos, e um desafio toxicológico, porque pode ser que, nesse caso, a substância ela é tão potente que em níveis tão restritivos ela ainda está associada a algum efeito toxicológico. E a gente acaba entrando nessa seara, né, de desafio tanto analítico como desafio toxicológico, para você caracterizar de onde está vindo esse perigo. Bem interessante, hein? Acho que agora a gente pode ir para a segunda, né, Paulo? Exato. Que é para você também, Everson. Agora acho que é uma pergunta muito aberta, né? Qual o papel do toxicologista nos estudos de extraíveis? A verdade é que eu tenho visto muita demanda por toxicologista no mercado aí. Aumentou demais, né? Sim, o Everson vai poder falar um pouco sobre isso aí, porque ele está muito envolvido também com assuntos, né, relacionados à presença do toxicologista na indústria farmacêutica, que eu sei, então, bem interessante. Isso aí. Eu acho que, assim, se a gente for parar para pensar, a toxicologia na indústria farmacêutica, ela está presente ao longo todo o processo de produção, né? Mas o toxicologista ele foi inserido, de fato, nesse ambiente a partir de 2015, com a publicação da RDC 53 ali, que tinha que se fazer uma avaliação de segurança de produtos de degradação. E ao longo desses anos, a gente viu que outros guias foram surgindo e a avaliação toxicológica de impurezas ela foi se consolidando com a publicação dessas normas. E eu acho que hoje a gente chega num cenário em que a publicação do guia de extraíveis e lixiviáveis mostra um amadurecimento científico muito grande por parte do próprio ICH, porque talvez de todos os guias do ICH, ele é o guia mais maduro em termos de avaliação toxicológica, né? Pela amplitude que ele traz, pela robustez da discussão, e isso mostra, de fato, esse amadurecimento técnico e esse amadurecimento científico que veio consolidando. E também, o que eu percebo é que esse guia, ele possivelmente vai ser utilizado nas revisões dos guias, tanto do ICH Q3A, do Q3B, que foram publicados há 20 anos atrás, e que naquela época a discussão em termos de avaliação de segurança de impurezas era muito superficial. Então eu acho que é um avanço científico muito grande que está por trás dessa publicação. Acho que a atuação do toxicologista ela vem nesse cenário que ainda está em crescimento, né, de construção de normas regulatórias, e existe várias oportunidades aí de atuação. E vocês auxiliam muito na definição dos limites, né? Limites seguros ali de determinadas impurezas, né, Everson? Com toda
avaliação toxicológica que vocês fazem. Isso, eu acho que o grande ponto também que a gente vê com a publicação do guia é que anteriormente à publicação, a gente sempre ia para o cenário mais conservador, né? É isso aí. Pensando na definição de um limite que 1,5. cobriria qualquer risco toxicológico, que era a adoção do TCC. Adotava isso como um limite, né? Exato. Não pode passar disso, se passar vamos ter que trocar tudo. Mas isso é natural do processo científico, né? Quando você não tem informações suficientes, você adota o cenário mais conservador para você cobrir qualquer incerteza. E a gente vê esse avanço científico, né, com essa flexibilização, onde você ainda tem a adoção do TTC, só que você tem uma maior flexibilidade quando você olha para a duração do tratamento, né? Ou seja, para o período de exposição real em que o paciente vai estar exposto àquela impureza, que é a abordagem do less than lifetime. Além do uso do TTC, o guia traz também outras abordagens, né? Com limites de qualificação superiores ao limite do TTC. Isso também tem impacto aí em termos analíticos, o que favorece aí esse tipo de avaliação. Exatamente. É muito interessante essa abordagem direcionada ao risco, né, que a gente tem observado com a evolução das normas regulatórias. É esperado mesmo que uma revisão tenha esse impacto nas outras resoluções aí que a gente encontra. E é bem interessante quando eu converso com o Everson, que quando a gente observa um guia, até o ICHQ3E, por exemplo, a gente pode ter uma visão do que vai direcionar o nosso risco e nossos limites, mas o toxicologista assume seu papel aí em extrapolar isso, trazer mais conhecimento, né? O guia dá um direcionamento para a gente, mas tem outros impactos aí que a gente pode considerar, por exemplo, população-alvo, você me falou, tem compostos que mesmo com limite alto, uma população mais específica, né, como crianças, pode assumir outros limites e direcionar o nosso estudo para outro caminho. Então, a bula, né, o medicamento, todo esse conhecimento prévio aí direciona a gente, trabalhando junto com o toxicologista aí. Bem interessante. Eu acho que o Léo quer complementar. Eu acho que o guia, ele realmente, assim, né, como o Everson comentou, ele traz essa maturidade, traz a tendência, né, da gente não olhar mais as coisas separadas, né, olhar tudo com análise de risco, uma avaliação multifatorial. É um guia que ele cita outros guias, a gente não vê isso nos anteriores, né? Ele cita o Q3C, o Q3D, M7, até o S9, que é para produtos especiais, né? Q9. O Q9, que é a base da análise de risco. Então, ele reflete realmente é uma tendência que a gente já vem, assim, né, notando parte regulatória, inclusive com a Anvisa, né, de não ser mais aquela coisa fechada, o limite é esse, pronto, acabou. Né? Sim. A gente trazer essa discussão, trazer quais são os riscos para o produto, o paciente, né, que é o foco final. Então, realmente, assim, acho que é um guia muito bom para a gente estudar não só o que está escrito ali, mas o impacto que ele vai ter daqui para frente. Sim. E é interessante também que o guia, ele traz... na verdade, ele conseguiu compilar tudo que já vinha sendo empregado nessa área, né? Então, você tinha os capítulos da USP, que dava algum certo direcionamento a esse tipo de avaliação. Você tinha outras publicações que a gente acabava usando ali de forma casada. E ele também traz uma abordagem nova, né, principalmente com essa questão de avaliação de segurança toxicológica dessas impurezas, pensando em especificidades pontuais da via de administração, de riscos toxicológicos, quando você fala de determinado produto que você teria que ter uma maior preocupação,
ele também traz esses aspectos inovadores. E eu acho que facilita também a vida do profissional que trabalha no desenvolvimento analítico, Com certeza. né? Você não trabalha com limites tão restritivos, tão no limite da técnica, né? Com isso você consegue trazer métodos mais exatos, precisos, robustos, né? Você consegue cumprir melhor o seu papel na quantificação ali. O guia traz essa novidade que o Everson falou assim, não é bem uma novidade, porque os outros guias sempre falavam, tem que se fazer uma avaliação, Aham. mas o guia ele já deixa mais claro, né, limites que a gente Aham. pode adotar em Exato. determinadas situações. E realmente facilita muito a vida do analista. A gente sofreu ali no comecinho. Veio para ajudar. Porque a gente não sabia o que fazer, né? Acho que a gente vai comentar, tem umas perguntas mais pra frente. Mas era isso, a gente não sabia o que fazer. Agora a gente já tem um direcionamento um pouco melhor. É isso aí. Bacana. Próximo, Vamos seguir aqui para as perguntas. Eu ia até fazer uma pergunta para o Everson, mas quem sabe Tá ali no no meio, né? final aí, É. ia ser pergunta minha. Na prática, onde vocês veem nascer a maior parte dos riscos reais em extraíveis e lixiviáveis? Olha, isso aqui eu vou só comentar, para colocar na mesa aí em pauta. Primeiro, material de embalagem, né? Material de embalagem é o principal risco. A gente vê quando a gente pensa em extraíveis. Então, tem toda a seleção do material de embalagem ideal. Isso aí representa, na minha opinião, o maior risco, mas se integra também com outros riscos que estão nesse percurso. Também são o processo, né? Extraíveis provenientes do processo produtivo. São riscos menores, né? Devido a tempo de contato, a temperaturas. Então, é algo mais controlável e até a proporção, né, de volume de medicamento para a superfície do teu material produtivo. E também alterações na formulação, que isso aí foi o caso que o Léo trouxe para a gente. Eu vou até puxar que alterações feitas, né, sem estudo prévio podem impactar aí o nosso produto de maneira que a gente pode desconhecer. Por exemplo, uso de surfactantes, troca de recipiente, esterilização também. Então eu vejo esses riscos integrados. É difícil definir um risco, mas se eu fosse escolher, acho que eu escolheria a embalagem. Né? O que vocês acham? Tem um componente, a embalagem com certeza, né? Aham. Usar materiais de qualidade Exato. é fundamental até para outras plásticas de fabricação, requisitos, né? Mas tem um componente interessante que é o produto, né? A gente não vai fugir de avaliar a forma farmacêutica e via de administração. É verdade, né? Sim. Produtos críticos, produtos não tão críticos, nem todo produto líquido é igual, né? Nem todo produto é igual. A via de administração oral, por exemplo, tende a ser menos crítica. Então a gente não vai fugir de olhar para isso. Eu acho que o maior risco é você não fazer bem a sua lição de casa, né? É você não conhecer bem a sua formulação, você não conhecer bem o seu processo produtivo, o seu material de embalagem, é aí que você incorre em risco, né? Quando você não tem uma boa avaliação ali de todo o seu processo. Em relação à embalagem mesmo, acho que você ter um contato com o fornecedor de embalagem e ter informações importantes ali em termos da composição daquele material é algo importante. Quando a gente olha para aquelas impurezas que já tem uma monografia que está inserida dentro do próprio guia de extraíveis e lixiviáveis, a gente vê lá, por exemplo, uma monografia para benzopireno e para bisfenol A. Então, assim, qual o sentido de você colocar uma embalagem que tem esses componentes, né? Será que vale esse risco? Então, ter essa visão crítica, porque os limites toxicológicos para esses dois compostos, por exemplo, são muito restritivos. E o risco de lixiviação, dependendo da tua formulação, ele vai ser alto. Então, vale a pena essa reflexão e essa avaliação. Isso. É importante também a gente observar o histórico, esse histórico analítico, né? Quando a gente avalia um tipo de material, que a gente obteve de conhecimento pode ser extrapolado para outro produto.
Aí, às vezes, a necessidade de você fazer um estudo mais abrangente ao ponto de conseguir incluir outros produtos e, de certa forma, qualificar o seu material de embalagem. Isso aí o Everson trouxe com uma palavra muito bonita, prior knowledge, né? Conhecimento prévio, né? Vai ficar mais simples. Mas é bem por aí mesmo. E eu acho que o guia também ele traz isso de forma muito clara no início, né? A tua avaliação teórica. Uma avaliação consolidada mesmo, assim, de qual que é a composição daquele material de embalagem, qual que é a composição da tua forma farmacêutica, para você, de fato, avaliar o risco. Eu acho que é algo também importante quando uma empresa trabalha com o mesmo material de embalagem para diversos produtos. Eu acho que talvez você fazer uma caracterização mais aprofundada, você acaba cobrindo melhor os seus riscos e facilitando a sua vida nos demais estudos, né? Isso faz parte do conhecimento, né, que você vai adquirindo ao longo do tempo e vai facilitar durante todo o desenvolvimento. Isso também é uma quebra de paradigma dentro da indústria, né? Porque Sim. a gente está acostumado a pegar aquela coisa, né, aquele produto que a gente vai desenvolver agora, começar do zero, nem pergunta pro colega do lado se já conhece alguma coisa, já tem, né? E o guia traz justamente né, com essas palavras, assim, avaliar o conhecimento prévio, avaliar estudos que já tem para outro produto, né, as características da sua formulação nova, comparando com as características da formulação que você já tem no estudo, isso pode ser usado até para não necessitar de novos estudos. É isso aí, e é o que você falou, integração com outros times também, né? Conversar com o pessoal do departamento de embalagem, né? Integrar todo o time, que você vai ter um conhecimento bem legal ali do seu processo e do seu produto, né? A análise tem que ser multifatorial. Exato. E toca muito nessa palavra, holística, né? A palavra holística. É bonita essa palavra. É justamente isso, olhar todo o processo, né? Não é sobrenatural ali. Não, não tem nada a ver com misticismo, né? Não. No sentido de olhar tudo, não é só o analítico. Sim. Não é só o toxicologista salvando lá, botando um limite de qualificação. E nem sempre o toxicologista salva, né? É verdade. A gente não pode depender disso. É tudo. Time de embalagens, time de produção, técnico, né? Produção, processos. E o analítico ali é a ferramenta. Eu acho que como todos os guias, né, o que o pessoal quer é que você conheça o seu produto. Isso. Né? Você garanta que seu produto é seguro, cumpre a função, né, porque um extraível pode prejudicar a função do seu produto também. É isso aí. Maravilha. Vamos seguir aqui para a nossa próxima pergunta, que tem muitas perguntas hoje. Então, como o conhecimento prévio direciona a avaliação de risco e o desenho do estudo? A gente falou um pouco, né? Bem isso aí. Mas eu acrescento que ele pode auxiliar a gente, às vezes, a pensar nas técnicas analíticas que a gente pode direcionar para o estudo. A gente tem o conhecimento prévio do material de embalagem, seja por dados, né, do fornecedor ou estudos prévios mesmo, a gente pode já pensar nas técnicas analíticas, nas condições de extração adequada, comparar a constituição dos nossos produtos, né, nossa matriz analítica para verificar a capacidade, né, do produto de extrair, ter o mesmo perfil. Acho que seria por aí, mas a gente falou isso aí na pergunta anterior, acho que tá bem pontuado. Eu acho que o lance é o que é direcionar mesmo. Você falou, se a gente tiver a composição, né, dos aditivos que são utilizados no polímero, por exemplo, a gente pode direcionar uma análise para aqueles aditivos específicos. Ou se a gente já tem um conhecimento de extraíveis típicos daquele material, a gente pode direcionar a parte analítica para isso também, né? Ter o conhecimento da formulação, né? Prevenção de extração, lixiviação da formulação, para a gente não ficar gastando solvente orgânico, sendo que a nossa formulação não extrai de repente não tem um poder de extrator tão grande. Exato. E direcionar as avaliações também. Depois que a gente tem o estudo finalizado, o que é importante para essa formação, para esse produto, para essa via de administração.
e até refinar a sua quantificação. Se eu já sei os meus anaritos, eu posso ir para um modo scan, MRM, algo mais sensível, né? Que eu consiga quantificar melhor ali o meu anarito. Exato, está relacionado à qualidade da sua análise também. Quem vê tudo não vê nada, né? Não vê nada. Você tem que, de certa forma, direcionar seu olhar para o que apresenta risco, de fato. Então, esse é um dos sentidos de conhecer também bem o seu material de embalagem, porque dá para você ir para a parte analítica e achar que ela vai resolver tudo, né? A parte analítica é uma ferramenta. O pessoal fala assim, é só jogar massa. Exatamente. Quando não, assim, né? Parece que é um adivinho ali. Exatamente. Legal. Ó, seguindo a nossa próxima pergunta, na visão de vocês, qual é a principal contribuição que o ICHQ3Z traz para os estudos? Eu vejo que tiveram mudanças, mas não é tão diferente também do que a gente havia feito, né, até então. Ele está baseado em muitos outros guias, né, como PQRI, própria USP, né, 663, 664, aquele pessoal lá que fez esses guias, né, que compõem toda a parte técnica, né, por trás disso, eles também estão muito envolvidos nessa harmonização. Mas eu vejo que ele trouxe uma abordagem mais direcionada a risco. A gente não tinha, de fato, um guia, uma harmonização, né? Exato. Não tinha. Eu acho que a contribuição, falando assim, né, prática laboratório, por exemplo, é esse direcionamento. Porque antes a gente tinha vários guias, os mais famosos lá, guia do PQRI, eles colocavam lá algumas condições de extração e tal, e a gente acabava seguindo aquilo, né, e nem sempre aquelas condições eram representativas para o produto analisado e tal, como a gente falou ali na pergunta anterior, né. Então, acho que é essa contribuição da gente conseguir direcionar melhor, não preciso fazer tudo para tudo. De acordo com a nossa avaliação prévia, a gente já consegue direcionar, o guia traz essa abertura. A questão dos limites também, que a gente já comentou, sem precisar fazer uma avaliação toxicológica muito aprofundada, a gente já tem alguns direcionamentos ali, aquela tabelinha lá, e consolidou alguns outros pontos, por exemplo, para medicamentos orais. Verdade. E não tinha um direcionamento claro de que isso era um baixo risco, que não precisava de estudo, se precisa ou não de estudos, né, práticos e tudo mais, e o guia traz essa abordagem de que se o material é qualificado para uso em alimentos, a gente pode usar essa informação também para qualificar o material para medicamentos, né, para produtos farmacêuticos. Então, eu acho que o guia veio muito, assim, foi um presente que a gente ganhou ali. É verdade. Alguns pontos que a gente ficava um pouco perdidos na direção. E assim, o que eu vejo da minha vivência que eu tive com vocês, por nossa bagagem analítica, a gente tomou decisões acertadas que o guia veio ratificar. Isso. Por exemplo, vou seguir o ICHQ3D, o Q3C, né? A gente faz todo sentido aqui regulatório, e o guia veio realmente dar esse embasamento. Isso. Tá certo? É isso que tem que fazer mesmo. Ele traz esse direcionamento que ele é aplicado para impurezas orgânicas, né? E ele direciona ainda, solventes residuais podem ser controlados conforme o Q3C, impurezas elementares Q3Z. É claro que você pode encontrar um desafio de ter algum solvente residual que não está listado no Q3C e que você vai ter que fazer uma avaliação à parte para esse tipo de composto. Acho que ele traz isso também de forma muito clara. Acho que é interessante também a questão das monografias, né? Ele traz grupos de substâncias com limites definidos, por exemplo, os ácidos graxos. Os próprios limites de qualificação que ele propõe, considerando exposição aguda e crônica, foram fundamentados em estudos com mais de 330 moléculas. O guia cita isso, né? A gente não tem a monografia dessas 330 moléculas, mas eu acho que com o tempo isso vai sendo publicado, pelo menos as principais moléculas que foram avaliadas. Então, eu acho que assim, são avanços importantes e
outro ponto que ele traz também importante é a questão de você poder usar o dado toxicológico de um outro composto, que é a abordagem de read across, né? Uhum. Então ele traz isso muito claro. A última recomendação do guia é você conduzir um teste toxicológico com a sua substância, com o lixiviável que você está identificando. Antes disso, você poderia verificar se algum outro composto com toxicidade conhecida poderia ser usado para extrapolar essa segurança. Também isso já era feito, né? Já era Entra feito. no que o Fernando comentou. Fazia, mas não tinha essa segurança regulatória. Exatamente. Né? A gente seguia esses racionais ia pelo feeling, né? Por conta do nosso conhecimento e tudo mais. Mas ficava aí, né? Será como que a agência vai ver isso? Será que ela aceita de fato eu propor um read across? A gente não tinha essa visão ainda, né? Verdade. Embora a gente já tenha um histórico de apresentar e ter algum retorno positivo, ou você pode apresentar e ter algum questionamento adicional, mas assim, hoje a gente já tem um guia que traz isso escrito como possibilidade regulatória. Exatamente. Maravilha, muito bem abordada essa pergunta aí. Só um ponto. Eu acho que é por isso que o guia demorou tanto para ser feito. Atrasou tanto, né? Que ele veio bem completo. Né? O pessoal falou, vamos lançar um negócio bom. Nem que atrase um pouquinho. Bastante. Teve uma pandemia no meio também, é verdade, né? É verdade. As agências regulatórias ficaram focadas em um outro assunto. Mas eu acho que sim, essas postergações foram... foi muita discussão mesmo, para o pessoal chegar nesse... E aí também acho que uma coisa positiva é que assim, o guia ainda está em revisão, né? Ele está em consulta pública hoje, a previsão de publicação é para 2027. Mas eu acho que pouca coisa vai mudar. Eu também acho. Já conversamos com o pessoal de outras indústrias também. Ele já veio bem consolidado. Vai ser um outro ajuste pontual. Vai ser feito também. Isso aí. Maravilha. Nossa próxima pergunta aqui. Falou um pouco sobre isso, né? Vemos que o CH-Q3E se apoia em guias como Q3C, Q3D, M7, Q9. Como essa integração funciona e quais os benefícios? Temos falado, né? Temos falado que para algumas determinações específicas, eu posso falar das impurezas elementares, que é um tema que eu costumo trabalhar. O material de embalagem, como foco de inserção de impurezas no produto terminado, ele já existia. Ele já era mencionado. Mas não era falado como que você vai fazer essa avaliação. Né? Não é uma novidade propriamente, assim como não é uma novidade a questão dos extraíveis e lixiviáveis. Mas ele já traz limites específicos, né? Os famosos PDEs. Isso aí o Everson também sabe demais. Ajuda a estabelecer outros PDEs. E então a gente já tem uma abordagem baseada em risco também, que define limites específicos, limites de corte, como 30% do valor máximo permitido, para controle ou não controle. Isso aí é um gerenciamento de risco, né? Sua avaliação pode parar ali nos 30%. Caso você exceda, daí vai ser necessário um controle mais rígido, né? Uma análise lote a lote, estudo de estabilidade formal, né? Seja longa duração, acelerado, aí é preciso definir. Mas ele integra nesse sentido de trazer já o que o guia apresenta e já está sólido para compor também nosso guia do CH-Q3E. Eu acho que ele também contribui no sentido assim, que a gente faz um comparativo entre os guias, né? Você pega o Q3C, por exemplo, que é de solventes residuais, o M7 e agora o Q3E, a gente vê uma classificação dessas impurezas em todos esses guias, né? É verdade. O M7 com 5 classes, o Q3C com solventes classe 1, 2 e 3, e o impurezas elementares também com classe 1, 2 e 3, e tudo isso é feito com base em avaliação de risco. Você categoriza esses compostos dependendo do risco toxicológico, e o controle também é baseado nessa classificação. E o Q3C tem até alguns compostos que não foram definidos ainda limites, né? Que ele fala, olha, esses caras aqui nós não temos estudos. Eu peguei teve uma revisão recente, né? Do Q3E, Q3C,
que trouxe limites novos, né? Aham. Eu peguei esses dias, assim, não estava tão acostumado com isso. Aham. Eu falei, nossa, é recente agora, e mudou. E tava lá explicando o que mudou, por que mudou. E o legal dos guias também é sempre você ficar atento à versão atual. Porque o Q3C, por exemplo, ele estava na 6, daí foi para 7, daí voltou para 6, daí foi para 8, tá na 9 agora, né? Então o guia tá sempre. Se adequando. E essas revisões geralmente é para você incluir algum limite novo, né? Porque é o que Isso. muda geralmente. Estrategicamente falando, eu acho que o Q3E, ele trouxe, ele não colocou as monografias junto ao guia, ele colocou num documento à parte. E isso eu entendo que é exatamente para isso, para que você tenha constante atualização apenas desse documento que está como anexo ao guia. É bem isso aí. legal isso aí que você colocou, né? Os documentos acessórios se atualizam. O Q3D Exato. pode permanecer. Exatamente, o racional não muda, né? É isso Sim. aí. Tá na questão dos limites e tal, pode mudar com os estudos e tudo mais. Eu acho que essa integração aí reflete duas coisas interessantes que a gente já comentou, que é a questão multifatorial, né? Então, assim, a gente está olhando para tudo, Uhum. a gente está olhando para solventes, para empresas alimentares, para empresas orgânicas, para higiênicas, não, né? E também a evolução, né, do próprio ICH, que já comentou mais no início, o Q3C e o Q3D com essa questão dos PDEs, as avaliações de risco, essas classificações, foi uma inovação, e agora acho que o ICH, Q3D dá um passo além ainda nessa inovação, nessa questão da análise de risco, avaliação. E o que é bom é saber que a Anvisa está harmonizada com o ICH, né? Isso traz uma tranquilidade que você vê que a indústria farmacêutica está avançando. Está evoluindo muito. Exato. Ele falou das impurezas elementares. Há pouco tempo você fazia isso por cor, né? Você não ia fazendo um ICP-MS, né? Sim, então era algo bem idade da pedra, né? Então você vê que em um curto espaço de tempo evoluiu demais. Isso traz segurança até para a gente pleitear registro em outras localidades. Se a gente está harmonizado, a gente está preparado, né, para conseguir submeter um dossiê. Diversos casos aí de empresas brasileiras que estão conseguindo registro no FDA, que também é comum já nos países aqui da América do Sul, né, em Vima, vem fazer auditoria. Então isso é bem interessante, estar harmonizado e ver que o modo como a gente trabalha também está harmonizado com o modo que eles trabalham fora aqui do país, que a gente está em igual nível, né? É isso aí. Nossa próxima pergunta é: em que situações vocês optam por um estudo simulado? E quais as vantagens? Os estudos simulados. O guia traz isso bem claro também, né? Em situações que que é possível usar um estudo simulado. Para deixar claro, o estudo simulado seria o estudo de lixiviáveis, né? A gente faz análise do produto acabado. E muitas vezes o desafio analítico técnico é muito grande e a análise pode ficar até inviável, dependendo dos limites, né? A guia cita os parenterais de alto volume, onde uma concentração muito baixa de um lixiviável já pode ser prejudicial, né? Então, um estudo simulado de lixiviáveis, ele vem para a gente substituir um estudo de lixiviáveis nesses casos de grandes desafios, né? Ou para complementar. Verdade. O guia até cita lá, então você faz um estudo, nesse caso de parenterais de alto volume, você faz um estudo de lixiviáveis, o gap entre o seu limite de quantificação e o limite que você precisa enxergar, você pode fazer um estudo simulado. Então, a vantagem é isso, quando não dá para fazer, tenha essa abertura, né, a gente não usando justificativas técnicas, fazer um estudo simulado. De novo, facilita a vida do desenvolvimento analítico. Facilita a vida do analítico. Até em muitos casos que seria impossível, torna-se possível. Exato.
Mas também entra na mesma avaliação de risco que tem que ser feita, né? Uhum. Quais situações e quais as limitações do estudo simulado frente ao estudo de lixiviáveis normal, vamos dizer assim. A gente tem que conhecer também esse processo. Exato. Esse estudo simulado, né, pode ser usado também como uma triagem inicial. Você pode mudar o seu material de embalagem e faz o estudo para ter um conhecimento do impacto também, né, para estimar risco, observar qual que é o melhor material de embalagem frente ao seu produto, né, um risco real. Então, nesse caráter de pesquisa, de construção de conhecimento, é muito vantajoso também, né, você fazer um estudo com a sua formulação praticamente, né, para avaliar se é um risco real, né, ou não. Porque o estudo dos extraíveis pode superestimar muito o risco. Às vezes a gente olha demais, né? A gente pode se assustar com o que a gente vê e no cenário real a gente não tem tanto problema. Né? E é importante trazer, né, que quando você faz um estudo simulado, que o seu agente simulante tem que ter a mesma coisa. Exato. Ou o que é mais crítico, né? Por exemplo, algum componente orgânico da formulação surfactante, algo que vai direcionar o seu perfil de extraíveis para algum caminho também, né? Matrix Matching, eles falam também, né? Simular a tua matriz ali para conseguir enxergar, né? Coisas que estão próximas ao seu produto. Mas muito interessante. Nossa próxima pergunta veio aqui: como evitar o erro clássico de tentar identificar tudo? Passa por essa avaliação multifatorial que a gente está falando. Uhum. Você conhecer o produto, conhecer a propensão de identificação do produto, da formulação, e a ferramenta que você está usando no estudo de extraíveis, quais são as limitações dela. Né? Você pode estar extraindo muito mais do que você precisa, né, de informação ou menos. Não quer dizer que você não possa fazer. Você tem que entender que, né, por exemplo, você comparar uma extração com solvente orgânico para uma formulação aquosa, aquilo não é o real. Exato. Pode fazer? Pode. Você faz, você enxerga os principais extraíveis, tudo mais. Facilita na hora de identificação também, né? Mas entender as limitações da ferramenta, entender o que você quer ver com o estudo. Sim. Né? Então, isso que a gente vai usar para não sair identificando. E o que eu acho também é o seguinte: você identificar tudo, o que você vai perder é tempo. Isso. Né? Você acaba perdendo tempo ali, mas você também não tem só malefícios, né? Você tem um ganho de conhecimento da sua embalagem, que é algo que a gente já discutiu aqui, né? Você também não corre o risco de, olha, eu vou identificar só o que está acima aqui do meu limite. Às vezes o seu analito, ele não tem uma boa resposta analítica. E ele sai abaixo do limite, mas não necessariamente ele está em menor concentração. Né? Então, você identificar tudo é uma linha muito tênue. Né? O guia da USP, o Instituto Geral da USP, né, o 663, tem uma frase muito bonita, assim, que eu até botei amarelo, botei de fundo de tela, né? Ela fala assim, que o estudo extraível ele tem que ser conduzido seguindo os princípios da boa ciência e a boa alocação de recursos. Então é justamente isso que você comentou. Balança, né? É entender o que é exagero, o que a gente precisa, ou assim, tem uma oportunidade, tá fácil identificar esse cara que tá um pouquinho abaixo. Exato. Identificar. Ou, tá difícil, mas pode ser que esse cara não seja representativo. Então vamos fazer um outro teste ali para ter certeza que a gente precisa ou não. Então, é isso. É boa ciência e boa alocação de recursos. Isso, falando assim, parece fácil, mas é um grande desafio. Verdade. É um dos maiores desafios. Né? Vou puxar um gancho aqui para incluir mais um tema aqui nessa resposta, que é usar bem o AET, né? Saber usar corretamente o AET. E esse uso correto depende totalmente de uma avaliação toxicológica bem feita, né? Definir limites que derivam do SCT, né? E esse pode ser derivado de outras fontes de conhecimento. Então, às vezes, recorrer a uma avaliação toxicológica preliminar
pode te ajudar também a não cair nesse erro clássico aí de identificar coisas em excesso. Então é um trabalho de triagem, né? Com todo aquele material que você obteve do estudo, o que você vai fazer? Você vai ter que avaliar e sempre dar uma triada, é um funil, né? A gente encontra um monte de coisa, aí você observa o seu branco, contribuições do branco, de contaminações, muitas vezes, por ser um estudo muito sensível, contaminações podem estar presentes, né? Então as boas práticas de manipulação aí pegam mais pesado. Um exemplo, eu fui preparar uma fase móvel, quando eu comecei, preparei num becker de plástico, né, naquele proveta lá, daí falaram, não, pode parar, para orgânicos, fazendo de vidro, já vai extrair aí. Né? Então tem todo um cuidado também no seu preparo de amostra para evitar enxergar coisas indevidas também. Ao passo que se você for realizar um ensaio para impureza elementar, você não pode ir no de vidro também. Exato, é bom definir a técnica. É o que a gente está falando, é conhecer o objetivo que você quer enxergar, conhecer o processo, quais são os riscos envolvidos. É isso aí. Exatamente. Isso reflete até na hora de preparar uma fase nova. Sim, é verdade. Essa pergunta Simulante. Essa já foi, né? A gente pode, acho que pular, senão vai ficar redundante, né? Como que o CH transformou a avaliação de risco? A gente conversou até agora disso. Limites, acho que é bem isso aí. Quais caminhos seguir com o composto ultrapassa o ET? Isso aí eu não vou querer responder. Identificar, né? Ultrapassou o ET? O ET é a base, né? A base da avaliação toxicológica, né? Começa aí, né? Então, em estudos extraíveis acima do ET, é recomendado que isso seja indicado e parte para a avaliação toxicológica. E mantenha a calma, né? Porque às vezes fala, nossa, passou a ET. Mas às vezes é um cara que tem um limite mais alto, né? Então... às vezes. Exatamente. Eu colocaria que ele é o limite regulatório, né? Porque você passou do limite do valor de AET, você tem que identificar, você tem que qualificar aquele extraível ou aquele lixiviável, né? Então é ali que você vai ter que direcionar mesmo ali que vai ser a tomada de decisão, né? Se eu tenho um risco toxicológico, se eu não tenho um risco toxicológico, em qual classe que ele se enquadra dentro das classes propostas, né? Se vai ser uma impureza mutagênica, então vou ter que controlar ela num limite restritivo. Se não vai ser uma impureza mutagênica e está na classe 3, por exemplo, que tem um limite de 1 miligrama por dia, né? Com base nos valores de PD que foram estabelecidos. E ele vai estar entre o limite da classe 3 e o limite da classe 1, né? Se ele se enquadra na classe 2, que foi proposta no guia. O cuidado que a gente tem que ter é onde a gente enxergou esse composto acima da ET. Isso que o Everson está colocando quando a gente enxerga isso no produto. Mas se for no estudo de extraível, de repente aquele composto não é representativo. Aí é uma avaliação de risco, né? Aí é uma avaliação de risco mais analítica. Isso aí. A gente pode até, sem identificar, sem identificar o composto, né? Estrutura química, mas identificando ali pelo método, pelo tempo de atenção e tal, características analíticas, né? A gente pode acompanhar esse composto até o estudo de lixiviáveis e lá a gente vê que ele não ultrapassou. E aí nem precisaria ser feita a identificação. Sim, é uma abordagem. Então também tomar esse cuidado, assim, não é porque saiu lá no isopropanol, né, que você fez primo da ET que seu produto aquoso, né? Isso. É verdade. E também falando da parte analítica, a gente, quando fala de AET, de estudos extraíveis, a gente deve pensar muito em fator resposta, né? Em correlação, seu padrão, com o que você vai quantificar. A gente está quantificando laranja com banana. Não é claro que tem estratégias para a gente conseguir mitigar os riscos, mas até você
chegar no seu composto final e avaliar de fato quem ele é e a concentração real, muita coisa pode mudar também. A dica Sim. que eu dou é no estudo de extraíveis. Passou o AET, não se desespere. Isso aí. Acompanhe, tenta identificar, tenta acompanhar. Se identificar, ótimo, porque aí você acaba com problema de diferenças de resposta, né? Mas acompanha, vê se para a formulação, né, nas condições de armazenamento do produto, isso vai ser relevante e tal. Talvez até comparar os extratos, né, Léo? Você trouxe, Sim. saiu no isopropanol. No meu extrato aquoso saiu esse cara também acima do ET? Já é um norte também. A gente tem usado bastante essa abordagem. Eu acho que o que dá pra gente também fazer um paralelo é o que o próprio M7 traz, né? Quando você fala de avaliação de DMF, por exemplo, porque lá você tem uma definição muito bem clara do que é uma impureza potencial e uma impureza real. E aí isso casa muito com o que o Léo tá falando. Um estudo de extraível eu vou ter impurezas potenciais. E o estudo de lixiviação é que eu vou ter a impureza real. Né? Então eu acho que isso é importante ter em mente. Está acima do AET, faça uma avaliação de risco químico, analítico, para ver se aquilo de fato pode estar presente no teu produto, na estabilidade, enfim. Eu acho que você fazendo a variação dos extratos e viu que no que parece com a sua formulação saiu também, identificar, né, é uma boa, porque você já consegue fazer um método mais sensível, né? Então tem todos esses olhares que a gente precisa ter no estudo. Exato. Uma boa biblioteca espectral, é fundamental. uma niche, né? Um banco de dados, um banco Isso aí faz diferença, né? Com aspectos obtidos pelo seu laboratório. Sim, exatamente. Usar índice de retenção relativo para ajudar também na identificação, né? Ter mais uma ferramenta ali. Isso. Caminhando aqui já para o fim, gente. Como a ortogonalidade entre técnicas pode enriquecer o estudo? Extraíveis e lixiviáveis também é um estudo integrado, né? Além de integrar várias áreas, e integra várias técnicas também. CP, IEC, LC, MS. Eu tenho até exemplos, né? Quando nós trabalhávamos juntos, muitas vezes o especialista ali do LCMS identificava, só que ele não conseguia definir se realmente era aquela molécula ali pela LCMS, ele tinha uma massa ali, uma massa carga. E eu rodava no GC e eu conseguia identificar, né? E daí nós fazíamos a quantificação, dava parecida, né? Então você tem duas técnicas diferentes confirmando que o seu analito é aquele mesmo, né? O extraíveis e lixiviáveis, uma das diferenças para outras classes de impurezas é realmente a diversidade de compostos que a gente pode encontrar. Solventes residuais, a gente só encontra solventes residuais. Então, uma técnica de GC já é suficiente. Né? Elementares, a mesma coisa. Então, a gente precisa dessa ortogonalidade por conta dessa diversidade química, para cobrir tudo o que pode aparecer. Né? E o segundo fator é esse de viés de confirmação, que o Fernando comentou. A gente usa muito também. Estou achando que é isso. Análise LC. Roda no semivoc. No CG saiu? Saiu. Alguns compostos, né, boa parte dos compostos acaba sendo detectado por mais de uma técnica. Sim. Então a gente consegue ter esse viés de confirmação usando essa comparação. Às vezes toda biblioteca vai trabalhar com score, né? Score é um número, né? Você vê se aceita ou não aceita, né? Vai depender muito. Às vezes adicionar uma dimensão a mais de avaliação eleva a tua confiança, né? Tem níveis de confiança e identificação que vão desde o padrão analítico até alguma coisa que você só sabe a massa. Então você vai elevando o teu nível de confiança e vai subindo o teu score, até para você justificar, né, no teu relatório que aquele composto é aquele mesmo, né?
Contra a niche, não há argumentos. A niche é boa, né? Porque o modo como ela avalia é diferenciado. Depende muito do que você está avaliando, né? Se você está trabalhando com algo com uma cadeia carbônica muito grande, ali a niche já não é tão efetiva, né? Você já precisa de um recurso a mais como o índice de retenção relativo. Legal. Então ajuda muito, com certeza, facilita a vida, tanto que o pessoal brinca que a vida de quem trabalha com GCMS é fácil, que tem a niche, mas não é bem assim. Tem algumas pegadinhas ali, tem alguns espectros que, se você for na emoção e identificar só pelo espectro ali, sem um padrão ou sem um índice de retenção relativo, você identifica errado. Legal. É perigoso também. Vai sendo mais perigoso. Exato. Uma identificação errada, que você vai carregar isso até o fim de estudo. Até a avaliação toxicológica, a qualificação da empresa. Em contrapartida, o estudo de impurezas elementares vai se restringir à tabela periódica, né? Porque não vão surgir elementos novos, né? Nossa embalagem. Então, acho que a vida está um pouco mais fácil. Exceto, claro, pela questão de preparo de amostras, interferências analíticas, os desafios são outros. Não deixar tão fácil. É isso aí. Qual o maior erro? Excesso de dados ou falta de estratégia? Analítica. O ovo ou a galinha? Eu acho que, olha, a gente fala de segurança, né? De um lado você tem a segurança, do outro a exatidão, né? Ou se você vê pouco, você está sendo exato demais, se você vê muito, você está sendo seguro demais. Mas a segurança, acho que até pelo nosso histórico regulatório, ela sempre ganha maior papel, na minha visão. Sim. É melhor ver demais do que não ver, né? Por isso, às vezes, é melhor ter um limite bem restritivo do que, né, aumentar tudo e não ter segurança no que vai fazer. Mas claro que vai ter que pesar entre a viabilidade do seu estudo, né? A gente trabalha muito com tempo, né? Na indústria, tempo realmente define muitas coisas, né? Um estudo muito grande é inviável. Eu acho que o maior erro é a falta de estratégia analítica. A estratégia analítica vai levar você a ter ou dados de menos, né? A gente não vai conseguir definir a segurança. Ou excesso de dados, onde a gente não vai conseguir tratar isso. Exatamente. De maneira adequada e em tempo hábil. Então, você com uma boa estratégia, você torna o seu estudo muito mais efetivo em um prazo mais curto, né? Certinho. Exato. É o que eu comentei mais cedo, né? Da boa ciência e da boa alocação de recursos. É isso aí, exatamente isso. Maravilha, acho que essa aqui vai ser a nossa última pergunta, a gente vai abrir para perguntas também, acho que a gente se empolgou aqui nesse fluxo, mas vão ter perguntas do público, vocês podem fazer aí. Você está com o chat aberto aí para ver, Paulo? A Kaira está aqui, acho que ela vai observar. Querem perguntas, Kaira? A gente pode até responder, eu tenho umas que chegaram aqui no WhatsApp. Queria fazer uma. Eu queria fazer uma, né? Você falou no começo, eu tenho uma pergunta. Agora que você falou, eu lembrei, eu quase que não lembro. Mas era pro Everson, né? Curiosidade também para as pessoas. Como que você faz essa avaliação das impurezas? Você faz utilizando que ferramentas, né? Nossas ferramentas aqui são analíticas muitas vezes, mas o que você usa na toxicologia para conseguir auxiliar as decisões, né? Quando a gente fala de impurezas, tanto de extraíveis como de outras origens também, nitrosaminas também está muito em pauta. Como é que você faz isso, Everson? O ponto de partida para você fazer uma avaliação toxicológica é você ter acesso à estrutura da molécula, né? Então, você sabendo a molécula, que você tem que avaliar o perfil toxicológico, você busca na literatura se existem estudos toxicológicos com essa substância. Uma vez que não existe estudos e aí, na verdade, nessa etapa de busca de informações, você avalia primeiro se tem dados de mutagenicidade, por exemplo, porque a mutagenicidade ela vai te direcionar para a avaliação do ICHM7. Então, se você não tem dados de mutagenicidade para o composto, você pode utilizar modelos in sílico, psicologia computacional, para você fazer essa avaliação. E aí você vai ver
o que o ICH-M7 preconiza? O guia traz que esse tipo de avaliação ele tem que ser feita com 2 modelos complementares, um baseado em regras de especialistas e um baseado em regras em um sistema de estatística. E aí, a partir dessa avaliação, você consegue classificar a substância, se ela é mutagênica ou não mutagênica. Se ela for mutagênica, você vai ter que controlar no limite do TTC. Se tiver dados toxicológicos, como, por exemplo, estudos de carcinogenicidade, você consegue derivatizar um limite. É o caso do benzopireno, por exemplo, que está lá no guia, né? Ele é um composto carcinogênico por mecanismos mutagênicos e não mutagênicos, onde foi estabelecido um limiar de dose-resposta, que é o que a gente chama um limiar de segurança. Se você consegue classificar a substância como não mutagênica, você vai ter que se preocupar com outros desfechos toxicológicos que não a mutagenicidade. E aí é o que a gente chama de toxicidade geral. E aí a toxicidade geral, ela vai estar associada muito à via de administração. Então, por exemplo, para um oftálmico, a gente tem que ter ciência que o nível daquele extraível ele está em concentrações tão pequenas que para você atingir uma concentração sistêmica significativa, onde eu tenha uma preocupação toxicológica, ela é pouco relevante. Claro que você não vai deixar de fazer uma avaliação pensando em desfechos sistêmicos, mas a sua preocupação primária vai ser o efeito local, né? O efeito de irritação ocular e assim por diante. Se você está falando de um produto de administração intravenosa, por exemplo, por mais que a concentração esteja pequena, você vai se preocupar com desfechos de toxicidade sistêmica. Então, hepatotoxicidade, neurotoxicidade, cardiotoxicidade, toxicidade renal e assim por diante. Então, a avaliação toxicológica ela vai ser muito direcionada para a via de administração que o produto ele é indicado. Você sempre vai ter que se preocupar primeiro com a mutagenicidade e posteriormente com a toxicidade geral. E sempre olhando para a via de administração. Por exemplo, aí o guia traz informações novas, né? Como você faz esse tipo de avaliação? Por exemplo, ele cita produtos de administração intratecal. Você tem que se preocupar com o desfecho de neurotoxicidade, porque existem substâncias que estão em níveis de ppm que têm potencial neurotoxicidade. Então, assim, você vai ter que olhar para isso. Se é um produto de uso dérmico, a preocupação é a sensibilização cutânea. Então, você vai ter que se preocupar com esse desfecho toxicológico. Se é um produto oftálmico, a questão da toxicidade ocular, né? E assim por diante. Então, o direcionamento básico é esse. Avalia a mutagenicidade, depois toxicidade geral, pensando na via de administração. Muito legal. Muito Nossa, bom, Everton. deu aula. Sim. Todos vocês aí. Tem uma pergunta específica que chegou aqui no chat, já era por WhatsApp para mim. Bom dia, tudo bem? Estarei participando da mesa redonda amanhã sobre extraíveis e lixiviáveis e gostaria de deixar uma pergunta. No caso de produtos, está escrito legados, a gente vai entender o contexto, onde estamos falando de registros superiores a 20 anos, onde a legislação a respeito ainda não existia. Como vocês entendem ser a melhor forma de tratar? Realizar um estudo exploratório inicialmente para depois realizar um oficial, pensando em submissões de alterações pós-registros, alterações pós-registro a agências do Isaac Franciscini. Produtos antigos já, né? Tá falando de produtos que já estão no mercado. Já estão e às vezes de uma empresa para outra, faz como legado. O guia traz um presente para quem trabalha com produtos de portfólio, porque ele não traz obrigatoriedade para olhar para produtos que já estão registrados. Diferente dos guias de nitrosaminas, né? Que a turma teve 3 anos aí para adequar todo o portfólio. Para extraíveis e lixiviáveis, a questão é quando ocorre alguma mudança de formulação ou do material,
Tem que ser feita a avaliação de risco. Agora, em casos, assim, nada impede também, né, o pessoal fazer uma avaliação de risco, fazer um extraíveis, distribuíveis, de repente numa troca de site ou numa venda, né, de uma empresa para outra. Não sei como vai ficar com relação à Anvisa. E traz esse ponto. O portfólio não precisa ser olhado num primeiro momento. Legal. Mas eu também, né, como eu disse, nada impede de o pessoal fazer uma avaliação de risco ali. Sim, exato. Maravilha. Ô, Paulo, então, acho que é bacana agora nós trazermos, né, que essa mesa redonda foi para o lançamento do nosso programa de extraíveis e lixiviáveis, né, nós temos o prazer de ter esses profissionais que são referência na área farmacêutica, ministrando conteúdo nesse curso, o Léo, Everson, eu também vou falar nesse curso sobre as técnicas de extração, cromatografia em fase gasosa, GCMS, você também vai complementar análise elementar de CMS, então é um curso muito completo, né? Tudo isso que foi discutido aqui será abordado no curso e muito mais, né? Isso daqui foi uma introdução. Foi uma saladinha. Exato, foi só para chamar a atenção de vocês esse tema que é uma delícia, cara. Eu sou apaixonado por extraíveis e lixiviáveis. É algo que você cresce muito como profissional quando trabalha nesse ambiente, né? E nós vamos sortear 2 bolsas, né? Então, quem tiver interesse em participar, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, né? No domingo, né? A gente fará uma transmissão ao vivo. Então, quem tem interesse, manda o nome no chat. Tá? A gente vai sortear esses nomes que estiverem no chat. Então faremos o sorteio dessas 2 bolsas aí, tá bom? Muito bom, maravilha. É um prazer estar aqui hoje com vocês nessa manhã. Obrigado pela disponibilidade. Léo, Everson, foi muito enriquecedor em nosso curso. Eu acho que vai representar um pouco do que a gente apresentou aqui, que é fazer essa avaliação de maneira integrada, de maneira orientada para o foco regulatório, né? Usando cada um a sua expertise da sua área para trazer ferramentas aplicáveis e conhecimento também, direcionar nosso conhecimento para esse assunto, que está em constante evolução. Então é muito mais disso aqui que vocês viram que a gente pretende apresentar nos nossos cursos aí, que a gente vai logo mais subir aí para vocês nas redes. A gente não pode deixar também de fazer um agradecimento especial, um apoio ao nosso parceiro, sempre a Thermo Fisher Scientific. Exato. A Thermo que é referência em equipamentos, a maioria dos equipamentos que a gente utiliza de alta sensibilidade, equipamentos realmente que são os mais atuais, a Thermo trabalha, né? Quem trabalha com Orbitrap sabe que já dirigiu uma Ferrari em performance. Esse e a performance andam juntos, né? Não dá para desligar uma coisa da outra, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Mas realmente uma grande ferramenta. Também a parte de ICP, análise elementar, o iCap, pude trabalhar, a gente fez aulas direcionadas aí com o iCap, realmente é sensacional. Fizemos estudo de extração ao vivo lá, esperava extrair alguma coisa do vidro, mas não, o vidro era muito bom, né? Esperava ver arsênio. Mas são grandes ferramentas, grandes facilidades aí para quem procura desenvolver um estudo aí com muita qualidade. Então a gente agradece nosso parceiro de sempre. Obrigado. Esperamos aí apresentar mais novidades, aulas também que a gente tem desenvolvido no site deles, no Centro de Experiência do Consumidor, em Pinheiros, um lugar completo, né, em todos os sentidos, equipamento, estrutura. Tem sido bem interessante, o pessoal tem gostado, então agradecimento especial aí à Thermo. Acho que é isso, né, gente? O pessoal vai poder deixar perguntas no chat, a gente responde oportunamente. O pessoal que quer concorrer à bolsa também peço que coloquem o nome no chat. E em breve, em domingo, né, Fernando? A gente vai fazer o sorteio.
Então, boa sorte para todos aí. Agradecimento aí vocês. Gratidão aí pelo sabadão, né? Vai ser no domingo. E agora a gente abre para as considerações deles, né, Paulo? Ah, sim. Gostaria de agradecer também, né? Que ficou com a gente aí um tempão aí, vocês, amigos, parceiros de longa data já. Parabéns pela iniciativa, né? Da Fundação do ITQF, né? Fazer conhecimento do pessoal, né? Tá na indústria, trabalha no laboratório, né? E é isso. Extraíveis e viáveis, eu gosto muito do comentário ali, né? Também acho um tema fascinante por essa abordagem multifatorial mesmo, né? Contato com várias coisas que normalmente a gente não tem, né? Não trabalha com produto. E é isso, assim, vamos fazer o curso, vamos mostrar para mais gente, né? Essa nossa experiência. E boa sorte pro pessoal aí que vai concorrer às bolsas. Maravilha. Obrigado, Léo. Obrigado a presença aí. Eu também queria agradecer ao Fernando pela oportunidade, né? Pelo convite. Sim. É sempre um prazer estar aqui, compartilhando o conhecimento. Falar de toxicologia para mim é algo muito satisfatório. Agradeço ao pessoal que está em casa, que disponibilizou esse tempo aí para estar aqui com a gente nessa conversa, compartilhando esse conhecimento e tendo aí a participação de todo mundo. Agradeço mesmo a oportunidade. E convido todo mundo para participar do curso, né, que eu acho que é lá que a gente vai conseguir aprofundar mesmo uma discussão de tudo aquilo que a gente falou aqui. Sim, muito legal. É um curso bem amplo, viu, gente? Não é curso de poucas horas, não. Para conseguir colocar esse tema no curso foi um desafio. É verdade. Não é? A gente só foi esticando o curso, mas é bom porque tem muito conteúdo. Então vai ser bem legal. Para quem se interessar pelo tema, vai ser bem completo. Tivemos várias reuniões e sempre aumentando o escopo do curso. Não, mas não pode deixar de falar disso. Cada um quer colocar o que acha importante da área, né? Então, desse modo. Em breve a gente vai dar mais destaques, mais informações do curso. Vocês aí que queiram adquiri-lo. Então, em breve a gente coloca nas redes aí bastante informação e ficamos à disposição também. Acho que podemos encerrar, né, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Bom sábado. E bom descanso. Acompanhe a gente nas redes, muitas novidades, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.